Olá, vamos começar nosso treinamento de hoje. Nós vamos falar sobre prevenção de infecção da corrente sanguínea associada ao catéter venoso central, PIC, e também vamos falar sobre prevenção de flebites. Esse treinamento está sendo ofertado pelo Serviço de Educação Continuada em conjunto com o Núcleo de Segurança do Paciente e o Serviço de Controle de Infecção relacionado à assistência à saúde. O meu nome é Lucila e bom treinamento a todos. Flebite é a inflamação aguda da veia associada ao uso de catéter venoso periférico, causando edema, dor e calor ao redor da inserção. Elas podem ser mecânica, quando se dá por razão de problemas do catéter utilizado na punção. Química, está associada à administração de medicamentos irritantes ou vesicantes e ou forma de diluição de administração do mesmo. Infecciosa, está associada à contaminação bacteriana, totalmente ligada à técnica de inserção, manipulação e de manutenção do dispositivo. Ao lado nós temos algumas fotinhas de flebite, né? A gente pode avaliar a dor, o calor e o edema, que são sinais flogísticos, e aí nós podemos fazer o diagnóstico de uma flebite. E é importante que essa flebite seja notificada para que a gente possa fazer a análise. Catéter periférico. Higienize as mãos. Higienizar as mãos antes e após a inserção de catéteres e para qualquer manutenção do mesmo. O uso de luvas não substitui a necessidade da higienização das mãos. Seleção do sítio de inserção. Selecionar o catéter periférico com base no objetivo pretendido. Catéteres com menor calibre causam menos flebite mecânica, que é a irritação da parede da veia pela cânula, né? Já os calibres maiores proporcionam maior fluxo sanguíneo, que por sua vez ajuda na distribuição dos medicamentos administrados e reduz o risco de flebite química, irritação da parede da veia por produtos químicos. Por isso, a necessidade de fazer uma avaliação do sítio de inserção. Não use catéteres periféricos para infusão contínua de medicamentos vesicantes ou nutrição parenteral. Em adultos, dê preferência às veias das superfícies dorsal e ventral do antebraço. As veias de membros inferiores não devem ser utilizadas em virtude do risco de embolias e tromboflebites. Para pacientes pediátricos, selecione o vaso com maior probabilidade de duração de toda a terapia prescrita. Considerar a preferência do paciente para a seleção do membro de inserção do catéter e, em casos de cirurgias, levar em consideração a lateralidade da cirurgia. Evitar região de flexão, membros comprometidos por lesões como feridas abertas, infecções nas extremidades, veias já comprometidas, né, que já esteja com infiltração, como uma flebite ou até necrose, e áreas com infiltração ou extravasamentos prévios. Garrotear e palpar o local antes de calçar as luvas e realizar o preparo da pele. Como faz o preparo da pele? Realizar fricção da pele com solução à base de álcool. O sítio de inserção do catéter intravascular não deverá ser tocado após a aplicação do antisséptico. Um novo catéter periférico deve ser utilizado a cada tentativa de punção no mesmo paciente. Aguarde a secagem espontânea do antisséptico antes de proceder à punção. A remoção dos pelos, quando necessária, deve ser realizada. Limitar no máximo a 2 tentativas de punção periférica por profissional. Se você não conseguiu, chame um colega. Pacientes com dificuldade de acesso requerem avaliação minuciosa da equipe multidisciplinar para uso de outras vias, né? Talvez a necessidade de um acesso central.
Estabilização do catéter. A estabilização do catéter não deve interferir na infusão da terapia. Atentar para as dobras. Trocar a fixação sempre que tiver úmida, suja ou má fixada. Lembrando de manter a data para controle do tempo do acesso venoso periférico. Primeiramente, nós vamos separar o material para punção. Vamos precisar de esparadrapo, de preferência esse transparente, para você conseguir visualizar o ósseo da inserção, um garrote, um par de luvas, o Polifix. Vamos precisar também do gel que será utilizado conforme a veia escolhida, uma seringa, água ou soro, uma agulha para poder aspirar. Também vamos precisar de uma caneta para a identificação do acesso. Quando chegar ao paciente, é importante que você já corte o esparadrapo antes da punção, para ficar mais fácil e evitar a perda do mesmo. Higieniza bem ali a ampola com álcool a 70. Aspire o líquido com uma seringa e uma agulha e preencha as vias do Polifix. Se o paciente for fazer hidratação e essa hidratação tiver já no equipo, você já aproveita o equipo, conecta no Polifix e já preenche o Polifix com o próprio soro que está na hidratação. E esse procedimento pode ser realizado até antes mesmo de você ir à beira-leito do paciente. É importante que você faça isso com bastante cuidado para não contaminar as pontas do Polifix. Com exceção dos pacientes que estão em isolamento de contato, nos demais você pode sim fazer a avaliação do acesso antes de calçar a luva, palpar ali o local, garrotear o braço do paciente e fazer a palpação para você sentir melhor o toque da veia onde você vai puncionar. Em seguida, você faz a higiene das mãos e calça as luvas. Com tudo bem organizado, é a hora de fazer a higiene do local da punção. Com álcool a 70, friccione no sentido do retorno venoso pelo menos 3 vezes. Aguarde a evaporação do álcool e realize a punção. É importante lembrar que não se deve tocar novamente a veia depois da higienização. Lembrando sempre que o bisel tem que ser para cima. Faz a introdução. A partir do momento que tiver um retorno de sangue, você segura o gelco e retira o mandril. E vai introduzindo o gelco com calma. Nesse momento, é hora de retirar o garrote, retirar o mandril e conectar o Polifix para testar o fluxo e refluxo. Com o polegar, faça uma pressão ali em cima no local da punção para que não tenha retorno e retire o mandril para conectar o multivia, Polifix. Após testar, é hora de fazer a fixação. O ideal é que seja com esparadrapo transparente para que você possa diariamente avaliar o ósseo dessa inserção. Após tampar o ósseo da inserção, você pode retirar a luva para ficar mais fácil a manipulação do esparadrapo.
Quando for fazer a fixação, tomar cuidado para não dobrar o multivia. E por último, você deve fazer a identificação com o gel, com a data, a hora e o nome de quem fez a punção. Cuidados com o catéter periférico. Avaliar o sítio de inserção do catéter periférico e as áreas adjacentes quanto à presença de rubor, edema e drenagem de secreção por inspeção visual e palpação também do curativo intacto e também valorizar as queixas do paciente em relação a qualquer sinal de desconforto, né? Então, se você avaliou o sítio de inserção, tá com presença de dor, de calor, de edema, vazando alguma secreção ali, precisa-se tirar esse acesso, fazer a notificação e funcionar um novo acesso e fazer as medidas que forem orientadas pelo enfermeiro para melhorar essa flebite, né? E também, gente, sempre valorizar as queixas dos pacientes. Às vezes o paciente queixa que está doendo o acesso, aí você prolonga a retirada daquele acesso e acaba piorando a flebite daquele paciente. A frequência ideal para essa avaliação do sítio de inserção é sempre que for manipular o acesso. Atentar para trocas de equipos e conexões junto com a troca da punção a cada 96 horas, conforme o protocolo institucional. Identificar o acesso venoso com data da punção, número do gel utilizado, nome do colaborador que realizou a punção. Sempre datar também o equipo. Limpar as ampolas com solução alcoólica antes de quebrá-las na hora da diluição das medicações. Friccionar o ejetor lateral do equipo com solução alcoólica antes da administração de medicamentos. O catéter periférico instalado em situação de emergência com comprometimento da técnica deve ser trocado tão logo quanto possível. Então, o paciente na urgência foi puncionado, a gente, né, na urgência, na maioria das vezes, não consegue fazer na técnica correta, então esse acesso precisa ser trocado assim que o paciente estiver mais estável. Remover o catéter periférico na suspeita de contaminação, complicações ou mau funcionamento. Agora vamos falar sobre o catéter venoso central. Indicação. Necessidade de monitorização hemodinâmica da medida da pressão venosa central, né, a PVC. Administração rápida de drogas expansores de volume, hemoderivados e em pacientes com instabilidade hemodinâmica instalada ou previsível. Acesso imediato para a terapia dialítica, né, os pacientes que fazem hemodiálise. Administração de soluções, medicamentos que não podem ser administrados por via periférica, a exemplo de noradrenalina, amiodarona em altas doses, nipride, entre outras mais. Administração concomitante de drogas incompatíveis entre si, por meio de catéteres de múltiplos lumes. Não? Então, a gente sabe que tem medicamento que não pode ser infundido junto com o outro, e o catéter ele tem vários lumens porque ele tem várias saídas ao longo do catéter. E aí essas medicações elas não se encontram entre si ali no catéter porque elas são distribuídas em pontos diferentes do catéter, né? Por isso que existe a via distal, via proximal, certo? Na escolha do sítio de inserção, considerar o risco para complicações infecciosas e não infecciosas, né? Sempre lembrando que a femoral é a última opção de escolha por conta de ser uma região ali mais contaminada, né? Precaução máxima de barreira, que é respeitar as normas estabelecidas no bundle de inserção. Então, toda vez que o médico for funcionar um catéter venoso central, precisa pegar esse bundle de inserção e ir até o procedimento, né? Visualizando o procedimento e preenchendo o bundle, preenchendo como foi feito, se foi feito conforme a técnica correta ou não, né?
precisa de ser fiel ao que realmente aconteceu no procedimento, para que a gente possa fazer essa análise posteriormente. E na hora da punção ali, deve-se cobrir o paciente com o campo fenestrado, deixando a abertura apenas no local de inserção. Então, o paciente fica todo coberto pelo campo, com uma fenestra ali apenas no local que for realizar a punção venosa. Fora todas as outras técnicas que estão descritas no bundle e que devem ser seguidas. Antisepsia da pele. A antisepsia deve ser realizada com clorexidina alcoólica. Vai escolher o sítio da inserção. Deve ser levado em consideração as condições clínicas do paciente, o risco de complicações, a habilidade técnica do profissional responsável pela punção, né? Reavaliação diária para remoção do acesso venoso central. Então, precisa de prevenir o uso do acesso venoso central, porque ele traz um risco maior de infecção da corrente sanguínea, né, associada ao catéter. Então, os catéteres que são inseridos, eles precisam ser monitorados para uma necessidade de retirada desse catéter o quanto antes. Os catéteres inseridos em situação de emergência ou sem a utilização de barreira máxima devem ser trocados por outro sítio assim que possível, né, não ultrapassando 48 horas. Então, a gente sabe que quando o paciente ele vem de transferência, você não sabe a técnica que foi utilizada, então o ideal é que troque esse acesso central. Em caso de emergência também, né, muitas das vezes, se o paciente está numa urgência ali, né, numa parada cardiorrespiratória, em que o médico faz a punção, meio que no vucu-vucu ali da intercorrência, se a técnica não for respeitada, precisa-se de trocar esse acesso em até 48 horas. Agora vamos falar sobre os cuidados com o catéter. Trocar o curativo do acesso venoso central diariamente ou a cada 7 dias, caso use o curativo tipo Tegaderm, né? Quem faz a troca do curativo é o enfermeiro. Nós vamos mostrar um vídeo aqui com a técnica da troca do curativo. Então, vamos para a técnica do curativo de acesso venoso central. Primeiramente, vamos reunir o material. Nós vamos precisar de gaze, clorexidina alcoólica, luva de procedimento, luva estéreo e esparadrapo. Primeiramente, com a luva de procedimento, nós vamos retirar o curativo que estava no paciente. Em seguida, vamos abrir o material, lembrando que é uma técnica estéreo. Então, pode utilizar o próprio pacote da luva estéreo como campo para colocar a gaze. Já aproveita e coloca clorexidina alcoólica em uma das gases. Higienize as mãos e calce a luva estéreo. Com a gaze embebida em clorexidina alcoólica, faça a limpeza da inserção, do ponto da inserção para fora, lembrando de trocar a gaze em cada fricção. Limpe também o circuito do catéter. Coloque uma gaze estéreo sobre o ósseo da inserção e, nesse caso, como era um catéter para hemodiálise,
foi colocada uma capinha de proteção das vias. Cubra a gaze com um esparadrapo previamente cortado, de modo que fique uma boa fixação sem abertura. Pode também fazer uma borboletinha para melhor fixação desse catéter. E por último, faça a identificação do curativo, com nome, data e horário do curativo. Atentar para os sinais flogísticos em local de inserção, por isso que é importante que o curativo no tegaderme, né, ele dura 7 dias, porque você consegue visualizar ali o ósseo da inserção, e o curativo feito com gás precisa ser trocado diariamente para que você avalie a inserção ali do catéter. Limpar ampolas com solução alcoólica antes de quebrá-las, né, na diluição da medicação. Realizar a desinfecção das conexões, conectores valvulados e porta de adição de medicamentos com solução antisséptica à base de álcool, com movimentos aplicados de forma a gerar fricção mecânica de 10 a 15 segundos, né, o que a gente chama de scrub the hub. Uma das medidas de prevenção da infecção da corrente sanguínea é fazer o Scrub the Hub, que nada mais é do que friccionar os canhões dos acessos vasculares com uma gase embebida em solução alcoólica. Ela deve ser realizada sempre que você for desconectar o equipo ou conectar um equipo ali no canhão. Quando você for fazer uma medicação no ejetor lateral, faz o Scrub the Hub ali no ejetor. Tá com dúvida se tem que fazer ou não? Faça! Avaliar no mínimo uma vez ao dia o sítio de inserção dos catéteres centrais por inspeção visual e palpação sobre o curativo intacto. Realizar a rotina de bundle de manutenção. Então, do mesmo jeito que tem o bundle de inserção, tem o bundle de manutenção, onde tem umas perguntinhas ali que elas precisam ser respondidas à beira-leito do paciente e não de forma automática. E a gente lembrar também de ser fiel ao que realmente está vendo ali no paciente, né? E se caso estiver não conforme, você coloca quem está não conforme e resolve aquela não conformidade. Minimizar o uso de equipos e extensões com vias adicionais. Cada via é um potencial de fonte de contaminação, né? A gente sabe que esses pacientes que estão em estado mais grave, que estão com acesso central, eles utilizam muitas vias e quanto mais quantidade de via, maior o risco de contaminação. Então, maior precisa a atenção da equipe em relação às medidas preventivas. Trocar equipes de infusão contínua a cada 96 horas e o de infusão intermitente a cada 24 horas. Agora vamos falar sobre a PIC, que é o catéter central de inserção periférica. Os cuidados para a prevenção de infecções associadas à PIC seguem as mesmas recomendações de catéteres centrais de curta permanência, que é o catéter venoso central. A inserção do PIC somente deve ser realizada por profissional capacitado. Utilizar o curativo com gás estéreo nas primeiras 24 horas ou em caso de sangramento ou sudorese excessiva. Após esse período, substituir por uma membrana transparente semiimpermeável, né, que a gente chama de tegaderme. O tempo de permanência máxima do PIC não é conhecido, podendo ser utilizado por períodos prolongados e não deve ser substituído de forma pré-programada. Então, ele pode ficar por muito tempo, né, atentando-se sempre ao ósseo de inserção. Deve ser realizado o acompanhamento e a monitorização do sítio de inserção, né, diariamente. Dar apenas seringas de 10 ou 20 ml para administração de medicação. Não pode-se utilizar seringas menores, porque quanto menor a seringa, maior a pressão, e não pode fazer uma pressão muito grande nesse catéter.
Medir a circunferência do braço 5 centímetros acima da punção diariamente e registrar em prontuário. Alterações devem ser comunicadas. Então, essa medida da circunferência do braço 5 centímetros acima ali da inserção, ela serve para avaliar edema ali no local. Então, precisa de ser realizada e registrada em prontuário. E não aferir a pressão arterial no membro que tiver a PIC. Esse treinamento não tem o objetivo de ensinar a punção da PIC, né? Mas a gente achou interessante trazer aqui para quem não conhece, poder ver como que funciona, né? É uma punção realizada por enfermeiro, mas precisa de um treinamento específico para realizar essa punção. É um treinamento longo, né? E a pessoa precisa estar bem capacitada para poder estar realizando. Catéter arterial periférico. Os catéteres arteriais periféricos geralmente são inseridos na artéria radial ou femoral. Permitem uma mensuração contínua da pressão arterial e coleta de sangue para medição de gasometrias. Utilizar o catéter específico para a punção arterial na instalação da pressão arterial invasiva. Avaliar diariamente a necessidade de manter o catéter arterial. E nós iremos abordar sobre a PAI em um treinamento específico. Então, vamos falar sobre a infecção primária da corrente sanguínea. O que é a infecção primária da corrente sanguínea? É a presença de um ou mais micro-organismos na corrente sanguínea, cuja origem dos mesmos não está relacionada a nenhuma outra infecção, conforme definidos nos critérios diagnósticos nacionais, que é esse quadrinho aí que a gente segue conforme os critérios da Anvisa. Neste sentido, o foco primário é a própria corrente sanguínea e, por isso, a infecção é denominada infecção primária da corrente sanguínea. Quando o paciente está em uso de catéter central por um período maior que 3 dias consecutivos, essa infecção é considerada associada ao catéter. Estima-se que cerca de 60% das bacteremias hospitalares sejam associadas a algum dispositivo intravascular. O paciente fez febre, calafrio, hipotensão e está em uso de catéter venoso central há mais de 3 dias, atente-se, pode ser infecção primária da corrente sanguínea. Discuta com a equipe a possibilidade de coletar hemocultura. Se você não quer bater de frente com o médico, né? O paciente fez febre, ele pediu urocultura, pediu secreção traqueal, o paciente está com acesso central há mais de 3 dias e ele não pediu hemocultura, avise ao controle de infecção hospitalar para que o controle de infecção hospitalar possa entrar em contato com o médico e sugerir a coleta dessa hemocultura. Conto com a colaboração de vocês em relação a isso. Notificação de flebite ou sinais flogísticos na inserção de catéteres. As notificações são feitas eletronicamente via sistema CISART. Então vamos lá aprender como faz uma notificação de um evento adverso.
Lembrando que evento adverso pode ser qualquer coisa, lesão por pressão, flebite, queda, erro de medicação, reação adversa de alguma medicação, reação adversa na hemotransfusão, enfim, são muitos eventos adversos e na dúvida, faça a notificação. Estamos aqui com o CISART aberto, né? Aqui nessa abinha aqui embaixo tem essa, ó, a setinha, tem essa telinha, esse negocinho lá verdinho aqui. Você entra clica nessa telinha e aí já vai abrir a tela. Você vem aqui, nova mensagem, e aí vai abrir essa tela. Como que faz para colocar o nome? Nesse você vai apertar F2, vai abrir essa janelinha, você vai começar a digitar o nome da pessoa que você quer notificar, né? Que você tá notificando para mim, que sou, né, eu, Lucila, que sou do núcleo de segurança do paciente, né? Então, vai notificar para mim. Aí você clica, tem alguns nomes, cadastros no nome aqui. O meu cadastro atual é o 625. Então, você dá 2 cliques aqui no 625, já vai o meu nome lá, certo? Daí, aqui no assunto, você vai colocar exatamente o que aconteceu. Então, no caso, vou dar um exemplo aqui, uma LPP, né? E aqui embaixo você vai descrever todos os dados, nome do paciente, data de nascimento, data, prontuário, e aí se aconteceu a flebite, a lesão por pressão, paciente apresentou lesão por pressão, grau tal, no COX, ou o paciente foi admitido com lesão por pressão, ou flebite, você vai descrever, se for uma flebite, você vai escrever flebite aqui, vai descrever flebite, o que aconteceu, qual a data da punção, se estava vencido, se não estava, enfim, todos os dados que você puder auxiliar na análise dessa notificação, é bom que você coloque aqui, certo? E aí depois é só clicar e aí a notificação já cai aqui para mim. Na dúvida, gente, sempre notifique. Tá com dúvida também? Estou disponível, todos os dias eu passo nos setores, só me perguntar, ok? Registrados os dados completos do paciente, como nome, prontuário, a data, o que você viu, né? Deve ser registrado quais as possíveis causas com as medicações, se foi causa mecânica, se foi uma fixação inadequada. Deve ser registrado também a descrição do evento adverso e a conduta adotada para tratamento desse evento, né? Não existe ninguém melhor do que a própria equipe para analisar os eventos ocorridos. Então, na hora tem chegado notificação para mim, só que as notificações estão muito básicas, né? Não tem dados para que a gente possa fazer análise para saber se é química, se é mecânica, se é infecciosa, né? E ninguém melhor do que quem está ali na ponta vendo o paciente para poder fazer essa análise, né? Se possível, pode tirar foto, pode me mandar, que, né, estou sempre aberta, pode me chamar para que eu possa avaliar essa flebite também. O importante é que a gente faça as notificações, né? É através das notificações que a gente consegue contabilizar, fazer esse registro, né? E a gente consegue melhorias para a nossa instituição. Um exemplo, se a gente está com problema no dispositivo para punção venosa e a gente não tem notificação de flebite, né? Então, o que prova que esse dispositivo está ruim? São as notificações, certo? Então, a gente precisa desse registro para que a gente possa melhorar as condutas, né? Então, é através das notificações que nós tivemos, nós estamos fazendo esse treinamento e através das outras notificações que a gente possa receber daqui para frente, é através dela que nós vamos criar planos de ação para melhoria contínua, certo? Então, a gente precisa que a equipe faça as notificações.
Pessoal, então esse foi o treinamento de hoje. Conto com a colaboração de vocês em realizar todas as medidas de prevenção de infecção da corrente sanguínea e de flebite, né? Dúvidas, sugestões podem ser colocadas no questionário que vocês vão responder a seguir. Lembrando de finalizar o questionário para que o seu nome seja registrado como realizado. Ok? Muito obrigada a todos e até o próximo treinamento.